Você sabia que o metodismo não tem apenas uma bela história, mas um importante legado para o povo de Deus? John Wesley não apenas inspirou o seu tempo, mas o seu testemunho continua nos inspirando e nos motivando ainda hoje. Eu sou Paulo Pontes, pastor da Igreja Metodista Central em Uberlândia, professor na Faculdade de Teologia, e quero compartilhar com vocês a respeito de um dos aspectos do legado metodista, que é o discipulado. Uma das coisas fascinantes em John Wesley, no metodismo primitivo, é que eles conseguiram desenvolver uma espécie de uma eclesiologia, um modelo de ser igreja, que levava as pessoas não apenas a se organizarem como comunidade local, mas também a crescerem com Jesus, a crescerem no seu relacionamento com Deus e também no compromisso com as pessoas. Basicamente, haviam 3 ambientes onde as pessoas, os metodistas primitivos, eles conviviam, eles aprendiam, eles cresciam, e eu quero falar sobre isso com você. Nós costumamos dizer que as sociedades, as classes e as bendes metodistas formaram um contexto, um ambiente para que o povo metodista pudesse crescer e alcançar muitas vidas para Jesus. Alguns dizem que as sociedades, elas eram como a cabeça do metodismo, as classes, as mãos do metodismo, e as bendes, o coração do metodismo. Vale a pena a gente ressaltar que quando John Wesley vivia, sua ideia não era sair da igreja anglicana. Por isso, as sociedades, elas funcionavam num dia e horário diferente dos cultos da igreja da Inglaterra. Por quê? A ideia era que os metodistas pudessem participar dos cultos da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra, e também participar das sociedades. Eles não eram vistos como um grupo dissidente, mas como um grupo de propósito comum. Se costuma dizer que nas sociedades, que é o equivalente ao que nós entendemos por uma congregação de pessoas, os metodistas de um determinado lugar se reuniam numa sociedade, ali eles estudavam a palavra e aprendiam sobre a palavra. As ênfases do movimento metodista foram se fortalecendo e sendo criadas nesse contexto das sociedades. Então, as sociedades eram compostas pelos metodistas de um determinado lugar que se reuniam para estudar, para compartilhar, para alimentar a visão e para crescerem juntos. Um segundo ambiente onde o discipulado se desenvolveu no contexto metodista foram as classes. As classes eram consideradas como as mãos do metodismo. E elas eram o que nós entendemos hoje por célula. O conceito de célula hoje é o mais próximo do que nós podemos colocar como classes. As classes foram geradas no metodismo, não apenas por uma motivação pastoral, mas por uma questão financeira. Wesley, os metodistas tinham uma dívida, e ele, orientado pelo capitão Foy, reúne os metodistas de Bristol e os reúne em pequenos grupos, sendo assim mais fácil coletar, mobilizar, engajar as pessoas para arrecadar o valor para arcar com as contas que eles tinham ali. E as classes se tornaram um importante modelo de pastoreio e de crescimento espiritual. Então os metodistas, a hora que eles chegavam numa sociedade, num grupo maior, eles eram organizados em classes de aproximadamente 12 pessoas, e o líder da classe, durante a semana, visitava essa pessoa, orava com os doentes, ouvia as confissões, desafiava as pessoas a crescerem espiritualmente, coletava as ofertas, e o metodismo cresceu muito através das classes. O famoso evangelista Moody disse que as classes metodistas se tornaram a melhor instituição para a formação de cristãos, de crentes que o mundo já viu. E se fala que durante a vida, Wesley chegou a ter 80 mil pessoas em aproximadamente 10 mil classes. Então, quando hoje nós ouvimos sobre o movimento de grupos pequenos, células, isso tem tudo a ver com o legado metodista. E nós encontramos aí na história de Wesley essa importante referência às classes. Havia um terceiro ambiente de discipulado também, que eram as bendes. As bendes eram grupos de aproximadamente 6 pessoas, e elas se tornaram o coração do metodismo. É o que hoje nós entendemos
como mais perto do conceito de grupo de discipulado, que muitas igrejas desenvolvem. Então os metodistas, eles estavam nas sociedades, que eles estudavam ali as ênfases doutrinárias do metodismo, eles participavam de uma classe, o mais próximo do que nós entendemos por célula, e também das bands, os bandos, que é o mais perto do que nós entendemos por grupo de discipulado. Geralmente na classe se estudava aquilo que era ministrado lá na sociedade. Mas aqui na Band, esse grupo menor de 6 pessoas, esse era um espaço de aprofundamento espiritual e prestação de contas com total transparência. Então, as pessoas, elas, para serem admitidas nas bands, tinham que responder algumas perguntas, se elas seriam de fato transparentes, se elas aceitariam a opinião das pessoas com quem participassem e se elas também seriam sinceras em compartilhar o que pensavam dos outros. E após feito esse compromisso, eles se reuniam, começavam a reunião orando, cantando, e depois cada pessoa falava sobre o estado da sua alma, da sua vida espiritual, como foi a sua semana, quais as tentações, quais os pecados com os quais ela teve que lidar, e ela terminava esse encontro recebendo uma oração do grupo a respeito da sua situação espiritual. E, irmãos e irmãs, a partir desses ambientes, o metodismo cresceu muito e provocou uma revolução, um despertamento espiritual, mas também uma mudança social muito forte no seu tempo. Que eu e você sejamos inspirados a assumir esses aspectos do legado do John Wesley e que possamos hoje fazer a diferença no nosso tempo, assim como eles fizeram no tempo deles. Deus abençoe você.